Muito bom dia, estamos aqui com o Hugo Martins, CEO da Salsa Jeans desde 2022, já vamos falar um bocadinho disto. Hugo, muito obrigada por se ter juntado a mim aqui nos estúdios do Diário de Notícias. Vamos aqui conversar um bocadinho sobre a salsa, que apesar de as pessoas não saberem, ou de muitas pessoas não saberem, é uma marca portuguesa, há muitos anos, aliás, sempre foi, tem este nome internacional que lhe dá algumas características curiosas das quais vamos falar. Hugo, obrigada por estar aqui comigo e vamos começar, se calhar, um bocadinho por conhecer o Hugo e saber de onde é que vem, para onde vai, qual é o sentido da vida. Hugo está na Sonai desde 2011, integrou ou esteve envolvido no projeto de aquisição da Salsa Jeans pela Sonai, uma operação que aconteceu em 2016. Certo. E que até 2019 contou com a presença do, último membro da família, fundadora da Salsa, que era uma empresa familiar, que nasceu no nosso país, que sempre foi portuguesa, apesar de muita gente não saber, e assume as funções de executivo, diretor-geral, CEO, nunca sabemos bem depois qual é a tradução certa. Portanto, fica à frente da empresa em 2022. 2022, correto. Disse tudo bem? Certíssimo. Hugo, como é que é pegar numa empresa que era uma empresa familiar, com todas as características de uma empresa familiar, e em Portugal há umas características muito vincadas nesse tipo de organização, e transformá-la numa empresa que exporta cerca de 70% da sua produção e que está presente, se eu não estou em erro, em cerca de 40 geografias atualmente. Quase 50 hoje em dia, sim. Já sim. Quase 50, não conseguimos acompanhar. Como é que se faz isto? Que desafio é que está aqui? Se calhar começamos por aí. Se calhar passamos um bocadinho à parte de facto de entrar junto-me à Salsa a 100% em 2019 e depois assumo as funções de CEO em 2022 e nós fazemos isto num processo também de transição e de aquisição a 2 passos do Grupo Sonai. E, na verdade, esta integração eu diria que foi relativamente simples porque, apesar de terem dimensões muito diferentes, quer a Salsa, quer a Sonai, são 2 empresas familiares. A Sonai é provavelmente uma das empresas familiares mais de maior dimensão que eu conheço, mas há muitos valores que são semelhantes. Isso facilitou muito o processo de integração. Esta aquisição veio-nos trazer numa altura muito importante e até mais do que nós achávamos no início, porque passámos depois por tudo o que foram as consequências da pandemia e dos choques inflacionários e tudo isso, e trouxe-nos sobretudo 3 coisas que a Salsa precisava muito nessa altura e que me ajudaram também bastante muito a coordenar este processo de transformação. Uma estabilidade financeira, certo. Ou seja, foi mesmo muito importante, especialmente para este período mais conturbado que eu referi, para que isso não fosse um entrave às medidas que precisavam de ser tomadas para a transformação da empresa. A empresa precisava também de entrar num ciclo de refrescar o seu posicionamento, a sua proposta de valor. Portanto, precisava de encontrar um rumo novo. Tinha uma verdade muito boa, já podemos falar disso mais à frente, dentro, mas precisava de a comunicar, se calhar, de uma maneira um bocadinho diferente. Estava a ter alguma dificuldade em conseguir fazer essa transição. E precisava, adicionalmente, de um ímpeto de expansão novo. Ou seja, precisava de um modelo novo de expansão, ou novas ideias de expansão, porque a Salsa, de facto, sempre foi, ou desde cedo, foi uma empresa com uma exposição internacional relativamente elevada, mas estava a ter, nessa altura, alguma dificuldade em conseguir acrescentar novas camadas de expansão. Precisava de músculo, no fundo, não é? De reforçar o seu músculo também e rejuvenescer um bocadinho, sim, se calhar. Sim, músculo, e que vem muito da capacidade financeira, mas também desta capacidade de perceber que estavam a surgir novas formas de expansão e que o modelo tradicional de expansão pela abertura de retalho próprio é um modelo que estava a ficar e hoje em dia está cada vez mais complicado, especialmente na Europa. E, portanto, era preciso perceber dentro de cada geografia onde estávamos e dentro de cada parceria que se calhar havia mais coisas que podíamos explorar que não estávamos a explorar tão Portanto, há também aqui um movimento de flexibilidade quase de olhar e fazer um tailor-made em cada geografia, é isso que está a dizer? Portanto, vocês agora entram e, consoante o país em que entram, podem entrar em que formatos? Nós podemos entrar em todos os formatos possíveis. Ou seja, nós tudo o que quisermos. Sim, tudo o que quisermos. O importante para nós, e isso nós percebemos
bem também dentro desse processo de transformação é encontrar o parceiro certo. Okay? Nós temos dito não a entrar em determinadas geografias porque sentimos, por exemplo, durante o processo de negociação, que o parceiro não tem o perfil que nós procuramos, ou não partilha os nossos valores, ou nós já conseguimos perceber que há ali algumas dimensões em que aquilo não vai encaixar. E quando é assim, hoje em dia preferimos não avançar. Okay. E no passado, se calhar, avançávamos para ver se dava e depois, inevitavelmente, tipicamente não dá. Em termos de modelo, nós somos de facto muito flexíveis porque temos também a sorte de internamente estarmos montados de uma maneira que eu chamo agnóstica em termos de canal. Okay. Ou seja, tudo o que são os nossos sistemas e os nossos processos nunca foram montados, e aí desde o início, portanto é uma coisa que já vem desde há muito, foram montados há muito tempo, tendo a noção de que não podiam de forma nenhuma constrangir o canal ou a modelo em que iam ser utilizados. Ou seja, aquilo que tem montado, desculpe interromper, aquilo que tem montado em back-office permite responder a qualquer que seja o modelo. Eu dou um exemplo muito simples. Nós hoje em dia trabalhamos numa miríade de modelos, portanto, nós exploramos as nossas próprias lojas, temos acordos de franchising em várias geografias. Estes acordos de franchising tanto funcionam sendo nós a gerir a própria gama que está e o estoque está na loja e o risco de estoque é nosso, mas também gerimos lojas em que o risco de estoque é do parceiro e eles fazem a escolha dos produtos, pode contar ou não com produtos customizados para essa região. Fazemos wholesale multimarca, que por exemplo as pessoas não têm tanto essa noção. França é um dos nossos maiores mercados e ele é feito, são cerca de 15 a 17% das nossas vendas. E essa distribuição é feita não só pelos nossos canais diretos, mas por uma rede de 600 lojas multimarca que estão pelo país todo. E tem muito esta noção de que todos os meus parceiros são quase tão importantes, ou são tão importantes quanto os meus canais diretos. E há uma maneira fácil de gerir isto, e quem trabalha com marcas e com produto e com retalho vai compreender esta diferença. Nós não fazemos reserva de estoque de produto. Portanto, se eu tenho um determinado produto pensado para vender nos meus canais, mas eu tenho um parceiro que de repente está a vender mais depressa do que eu e precisa de mais produto, o parceiro tem direito a levar esse produto. E isso permite-nos ter uma máquina muito oleada, a funcionar muito depressa e em que todos os canais conseguem aproveitar o máximo do seu potencial em cada momento. Ou seja, não estou eu com os meus processos a constrangir essa velocidade. Quando falamos na salsa jeans, que tem assim, é muito engraçado, nós já falávamos sobre isto antes de estarmos a gravar, que é esta maravilha que é as marcas portuguesas que adotaram nomes americanos, ingleses, nomes estrangeiros. E que as pessoas de facto não têm noção, muitas vezes, que a marca é nacional e isso tem um impacto, não é? São quase mais bem recebidas por ser assim, ou não? Não, eu acho que, sobretudo, não há nenhum conceito pré-concebido. Ou seja, não há um preconceito. Exatamente, não há um preconceito que poderia existir. Que, no nosso caso, tirando países que estão muito próximos de nós, nem sequer existe muito. Ou seja, ainda existe um nível de desconhecimento muito grande sobre o que é Portugal e o que é que significa fora do setor. Ou seja, no consumidor médio. E entre os nossos parceiros, não. Portanto, quando nós de facto falamos com um parceiro e ele sabe que nós vimos de Portugal, ele tem não é? O tem uma expectativa da qualidade, de tudo o que é o craft, dessa maneira mais cuidada de fazer as peças, e que nós, felizmente, temos muito isso dentro da nossa proposta e funciona muito bem. Para o consumidor é um nome perfeitamente do mundo. Certo. E nós comentamos sempre isso. Eu acho que o caso mais interessante e mais engraçado, e nós levamos isso com alguma boa disposição, que nos acontece em Espanha, de facto, nós estamos há tantos anos no mercado espanhol que muitos dos nossos clientes acham que nós somos uma marca espanhola, porque como salsa também é uma palavra com um sabor latino, as pessoas nem sequer põem em hipótese de não ser. É a Península Ibérica, não é? Aquela e, portanto, vai ibérica. funcionando nesse sentido. Mas eu acho que tem mais a ver com isso, ou seja, dá-nos essa universalidade. Produzem tudo em Portugal? Não produzem? Não. Como é que é feita agora essa... Nós tomamos isto foi em 2019, portanto foi de facto quando eu também entrei na salsa, nós tomámos uma decisão e na altura, mais uma vez, também nem sabíamos o que o contexto nos reservava, mas de tentar equilibrar um bocadinho a nossa cadeia de produção. E nós seguimos uma regra que chamamos 50-50. Portanto, nós temos 50% da nossa produção no que chamamos origens de proximidade, eu já vou explicar o que é que fazemos aí, e depois 50% em origens mais distantes. Há tipologias de produto hoje em dia que, pela sua natureza, têm que ser feitas ou são maioritariamente feitas em origens mais distantes.
Eu já tenho muito pouca capacidade instalada, ou em Portugal ou em Espanha, para fazer este tipo de produtos, nomeadamente para o nosso posicionamento. Mas depois temos toda uma dimensão e que está mais no nosso produto core, que é tudo o que é o denim, onde nós continuamos a produzir, sobretudo, em proximidade. Num modelo integrado, em que trabalhamos com um número muito reduzido de parceiros de confecção, que fazem essa parte, portanto, que fazem isso para nós. O desenvolvimento é todo feito in-house, mas isso para todos os produtos. E depois, esse denim é maioritariamente acabado na nossa própria lavandaria, porque é de facto o processo mais distintivo na produção de denim, é esse processo final. Ou seja, é o processo em que de facto cada calça de ganga passa a ser única pelas técnicas de lavagem e de acabamento, muitos deles manuais, ainda hoje em dia, que eu aplico nos produtos. E quais são esses, ou seja, se tivéssemos uma geografia de proximidade, estamos a falar de Nós trabalhamos sobretudo, para além de Portugal, nós trabalhamos ainda muito em Portugal, a nossa segunda geografia é a Tunísia. Tunísia, fazemos algumas coisas na Turquia, mas Portugal ainda é o grosso dessa geografia de proximidade, e depois Tunísia, onde temos um parceiro com quem trabalhamos, acho que praticamente desde o início. E nos destinos mais longe? Nos destinos mais longe não trabalhamos com muitas origens. Nós trabalhamos com China, trabalhamos com a Índia. Nós trabalhamos sobretudo com duas coisas que para nós são muito importantes, que é trabalhamos com parceiros de muito elevado nível, gente que nós conhecemos há muitos anos. Mais de metade da nossa base de fornecedores nós trabalhamos há pelo menos 5 anos, e uma parte significativa, eu julgo que 30%, perto disso, há mais de 10%, que para os números do setor são níveis muito elevados, ou seja, nós conhecemos profundamente por dentro e já visitámos dezenas de vezes esses parceiros. Temos uma política de auditorias extremamente apertada, temos equipas locais, nossas salsa na Ásia, para fazer também esses controlos com frequência e esse trabalho de desenvolvimento conjunto. Portanto, trabalhamos de facto com parceiros que nos dão essa segurança, e gostamos pouco de trocar, de ir atrás para ganhar 1% na negociação. Nós aí preferimos a certeza da qualidade que eles nos entregam. Esta questão da produção e afins é cada vez mais relevante, e sobretudo porque os novos consumidores, ou as novas gerações, não sei qual é o termo mais correto, são cada vez mais atentos a isto, não é? De onde é que vêm os produtos, de onde é que vêm as matérias-primas, como é que é feito? Vocês sentem isto na procura? Eu gostava de sentir mais. Ou seja, eu vou ser honesto. Eu acho que hoje em dia, e os últimos estudos têm mostrado isso, não existe para o grosso do mercado um match entre aquilo que são as preocupações das pessoas e de facto o seu comportamento de compra. E isso é perfeitamente visível naquilo que foi a subida completamente galopante dos fenómenos do ultra fast fashion, como a Shein e até Temu nos últimos anos. Portanto, eu acho que nós passamos um momento, quando começamos esta jornada também, a tentar apanhar muito todas essas dimensões, para depois perceber que se calhar tínhamos que enfocar nas batalhas, que se calhar não tanto são aquelas que fazem mais ruído em termos de comunicação, mas são aquelas que nós acreditamos que têm mais impacto e que nós, por missão, por propósito, temos que trabalhar mais. E o que nós temos trabalhado mais tem sido, sobretudo, fim de vida, portanto, circularidade, e todo o tema dos materiais e das técnicas de produção. Pronto. Portanto, aí são as coisas em que nós achamos que, de facto, do nosso ponto de vista, e não tanto se calhar da percepção pública, tem de facto o maior impacto hoje em dia, quando falamos da indústria, até por comparação com outras indústrias, e onde nós podemos fazer essa diferença. 2 exemplos, se quisermos, um bocadinho grandes das principais coisas que temos vindo a trabalhar. Na parte produtiva, nós há muitos anos que temos um programa que chamamos Better Wash, um programa em que vamos desenvolvendo inovações em termos de tudo o que é a lavagem de denim e de outros produtos, depois aplicamos também a outros produtos, e que nos tem permitido, a última vez que medimos, aqui apoiado, num esforço apoiado por uma entidade verificadora, que é a Credit Union, a Control Union, desculpem, poupar cerca de 50% do consumo de água em todas as nossas lavagens. Estamos agora... É muito relevante, não é? Porque é uma indústria que gasta muita água, como sabemos. Mesmo muita água. E, portanto, e as pessoas podem me pensar, mas isto de facto é uma poupança mesmo muito grande. Isto significa que eu, em média, estou a gastar cerca de 30 litros só por peça, que ainda assim pode parecer bastante, mas consigo já fazer coisas em que gasto quase zero. Ou zero mesmo. Okay? Só que isto depois é diferente em termos da tipologia de peça que eu vou fazendo, exige-me ou não um pouco mais de consumo. E essa foi a nossa primeira fase. E agora a fase em que estamos a trabalhar em 2 dimensões. Uma, em aumentar a nossa capacidade de recirculação e de reutilização da água, mas também, e tivemos esta ideia de pegar neste Better Wash
e não o guardar só para nós. Portanto, estamos a transformá-lo num programa certificado, se quisermos, entre aspas, por nós, mas de técnicas de produção que queremos partilhar com estes nossos parceiros para que eles os utilizem nas nossas peças, mas também com as outras marcas. Portanto, uma espécie de efeito dominó para conseguir contagiar a indústria. Exatamente, porque não nos faz sentido, de facto, ter feito todo este avanço e depois guardarmos este conhecimento. É um conhecimento de impacto, não é um conhecimento hoje em dia de vantagem de negócio. Eu acho que a segunda dimensão que ressalvava é tudo o que tem a ver com a circularidade e fim de cadeia. E aí dava o exemplo do nosso programa Infinity, um programa que muita gente ainda não conhece, mas nós temos um programa de recolha e reparação das nossas peças usadas de denim, em que, ao contrário da prática do setor, nós incentivamos sobretudo a reparação. Ok. Rasguei as calças, vou a uma loja? Vai a uma loja. Nós temos a sorte de ter equipas de loja que têm um conhecimento técnico muito acima da média, portanto, a própria pessoa de loja consegue fazer a análise da peça. Não é só um vendedor? Não. Okay. Consegue perceber se é reparável ou não, consegue sugerir o tipo de reparações, e aqui nós falamos desde coisas como substituir um fecho, ou um botão, ou um rasgão, ou aumentar ou reduzir um tamanho, por exemplo, ou mudar um tipo de perna, por exemplo, alargar um tipo. Alargar ou... Exatamente. Ok. E ela faz logo o assessment e depois todas essas peças são enviadas para o nosso ateliê que ainda temos na nossa sede em Famalicão. Nós continuamos a ter uma pequena linha de confecção que utilizamos para fazer pequenas cápsulas, amostras e que faz todo este trabalho de reparação. Portanto, fica com uma peça reparada pelas mãos das costureiras salsa mais experientes que podem existir. E as pessoas aderem? Aderem muito. Ou seja, quando conhecem, não é? Quando conhecem, e é muito interessante, isto tem-nos permitido descobrir, há pessoas que nos aparecem com peças com 15 anos, 20 anos, e permitiu-nos descobrir duas coisas. Uma, validar que de facto o nosso denim resiste. Dura 20 anos. Portanto, há de facto peças, e algumas vêm com sinais claros de terem sido usadas e acarinhadas durante esse tempo todo. Mas o denim tem, de facto, uma coisa especial. Há ali uma relação emocional que muitas pessoas desenvolvem com determinadas peças. É aquele blusão de ganga, não é? Que nós usamos em todos os verões. Mas é isso. Todos os... E elas contam-nos essas histórias e tem muito a ver. E então vêm mesmo, porque elas poderiam perfeitamente trocá-lo ou comprar um mais moderno. Mas não, elas querem recuperar aquele, porque já viveram coisas importantes naquelas peças. E eu acho que é um tipo de coisa que nós não temos com mais nenhum material, nem tipo de peça na moda, pelo menos que me esteja a lembrar. Também são mais, por ser um material mais resistente, não é? Também todos nós o usamos durante mais tempo, acho eu. Também. E é muito versátil. Portanto, nós quando não sabemos o que vestir, não é? Usamos as calças de ganga. Fica sempre bem. Mas a salsa não faz só denim. Sim, não é? É verdade. Ao contrário daquilo que também se possa pensar. E tem entrado, sobretudo nos últimos anos, em muito mais segmentos e com muito mais produtos. Porquê é que apareceu essa... Foi orgânico? Foi olhar e dizer, bom, uma camisola para juntar às calças de ganga? Não foi orgânico. Ou ou seja, nós de facto, e isso pode surpreender as pessoas, nós vendemos mais ou menos quase tanto denim quanto produtos de não denim, é cerca de 50-50. E nós vendemos quase tanto de produtos de mulher quanto de homem. É uma coisa que tipicamente também surpreende bastante as pessoas. A salsa, quando começou, era uma empresa que sempre vendeu muito total look, como nós costumamos dizer. Depois ganhou muito no advento do denim, o denim ganhou muita preponderância, e dentro deste nosso movimento de todo este refrescamento da marca, nós sentimos que precisávamos de dar uma lufada também de ar fresco, primeiro que tudo, a todas estas partes que combinam com o denim. Começamos por senhora, nós fazemos o desenvolvimento, como eu dizia há pouco, de todas as nossas peças in-house, aplicamos os mesmos princípios, que é uma coisa que também nos distingue bastante no mercado. Portanto, eu quando desenvolvo, vou dar um exemplo, por exemplo, num fit novo de umas calças de ganga, eu, se for preciso, faço 50 protótipos. Ok. Tá? As nossas equipas são nisto inexcedíveis, têm que ficar perfeito. Só que eu depois transponho estes princípios de modelagem e de fitting para todas as outras coisas que fazem. Eu arrisco dizer que hoje em dia, por exemplo, quer em senhora, quer também em homem, mas em senhora nota-se melhor, eu tenho dos melhores casacos de inverno no mercado, em termos de fit. Okay. E é por isso, porque eles são desenhados de facto com uma percepção e com uma mestria e com um saber acumulado enorme. Portanto, isso permitiu-nos de facto ir começando a crescer todas essas dimensões. Aquilo que nós sentimos e que temos vindo a sentir nos últimos tempos tem sido agradáveis surpresas em territórios menos core, se quisermos. Um crescimento muito grande em tudo que é produto para homem.
Ok. Portanto, onde fizemos um reposicionamento e um refrescamento também da própria proposta de produto e que tem corrido muito, muito, muito bem. Sentiram que era uma coisa que era procurada ou era uma necessidade vossa? Sentimos que era... nós precisávamos de fazer esse refrescamento, portanto, precisávamos de encontrar uma proposta mais atual para o homem de 2025, certo, se quisermos, e de o compreender um bocadinho melhor, e nós precisávamos de fazer isso também, ou seja, foi um bocadinho um misto das duas coisas. E depois temos vindo nos últimos tempos também a adicionar novas categorias de produto, porque sentimos que estamos num momento em que, quando pegamos na marca Salsa e nos valores que a marca tem, conseguimos de facto transpor esses valores para novas categorias que temos vindo a testar e que têm tido resultados bastante interessantes. Portanto, nós, ano passado, lançámos o nosso primeiro perfume de mulher e é um caminho que vamos continuar, claramente, este ano. Portanto, nós vamos expandir essa gama e entrar um bocadinho por dentro todo esse universo. Porquê? É como eu digo, ou seja, nós temos que continuar a crescer, a empresa precisa, até porque no contexto atual, o contexto atual é muito diferente do que era há 6 ou 7 anos. Há 6 ou 7 anos eu poderia gerir uma empresa para ter alguma estabilidade de receitas, porque a minha base também da operativa de custos era relativamente estável. Isso não existe hoje em dia. Ou seja, eu hoje em dia sei que todos os anos eu tenho mais um X na minha base. E nos últimos 3 a 4 foi um X muito significativo, não é? E eu tenho que o fazer. E porque eu tenho que dar resposta àquilo que as minhas equipas precisam, que não é só custos de fora, há que desenvolver as pessoas, há que continuar a recompensá-las pelo esforço que fazem. E, portanto, a nossa decisão foi incorporar isso no modelo, foi assumir, não, nós vamos precisar de fazer essa revisão, portanto, vai haver sempre essa revisão da base e, portanto, eu tenho que continuar a crescer. Tenho que crescer na minha base em termos de tipos de produtos e tenho que crescer depois em termos de expansão internacional. Ok. E com isso as coisas funcionam. Falando em pessoas, estamos a falar de um universo de quantas pessoas? Global, até porque tem pessoas noutras geografias. Sim, não é? Nós somos cerca de 1.300. Hoje em dia somos cerca de 900 nas nossas lojas próprias e 400 nas nossas estruturas centrais. As lojas próprias, e vamos aproveitar para falar disso porque a Salsa reabriu a sua loja no Centro Comercial Colombo, por exemplo. Um espaço relativamente icónico para quem vive na capital. Não havia uma loja própria, é uma loja muito grande. Porquê é que sentiram essa... Ou seja, era óbvio que tinham de fazer... Sim, aí juntamos duas vontades. Ou seja, o Colombo tem sido um sítio especial para nós desde há muitos, muitos anos e... Nós experimentámos em 2020, abrimos a nossa primeira flagship. Portanto, por acaso correu bastante bem, porque foi um ano em que estava tudo aberto, não é? 2020. Foi fantástico. Nós abrimos a nossa flagship em Gran Via, em Madrid, um mês antes aliás, fizemos um soft opening e fizemos o opening a sério, com um hard evento, close. Foi 5 dias antes de toda a gente basicamente ir para casa, que foi extraordinário. Não, mas correu bem o soft opening. Correu super bem e na altura... Portanto, fecharam em alta, tenho de pensar sem dúvida. E reabrimos muito bem e tem sido uma loja que nos tem dado muitas alegrias. Mas mostrou-nos que em determinados mercados locais nós precisávamos de um conceito de loja bandeira. Um conceito de loja que fosse um bocadinho maior, onde nós pudéssemos ter também alguns produtos mais especiais e onde pudéssemos ter um contacto com os clientes que também conseguisse trazer parte deste craft, deste saber fazer o produto que eu falava antes, para dentro da loja, ok? E, portanto, estas são lojas que, neste momento, nós temos 4. E, portanto, o Colombo foi a primeira vez que abrimos, eu já vou aí, este formato em centro comercial. E, entretanto, tínhamos Gran Via em Madrid, Passeio da Gracia em Barcelona e temos Rua Augusta aqui em Lisboa. São lojas sempre um pouco maiores do que as outras. São lojas com uma oferta de denim um bocadinho mais sofisticada, por vezes, e que têm também uma coisa que nós gostamos muito, que é o nosso posto de customização permanente. Ou seja, isto é um serviço que nós oferecemos em todas as lojas, mas ali temos mesmo permanente, tem uma pessoa que está lá e que faz essas edições, personalizações que quisermos, ou pequenos arranjos, que é uma coisa... E no fundo aproxima, não é? Aproxima o cliente da marca e percebe um bocadinho exatamente como é que é feita, não é? Eu conto sempre uma história muito, muito, muito interessante.
que nós tivemos com a nossa loja de Gran Via, que foi a primeira, de facto, onde nós tínhamos o posto, e houve uma altura, agora há cerca de um ano e qualquer coisa, que nós quisemos dar um refresh na loja e queríamos mudar o posto de customização de sítio. E o sítio ideal para nós era, de facto, junto a uma das montras. E estamos a falar da principal avenida comercial de Madrid, portanto, uma exposição. Mas antes de o fazermos, fomos falar com a nossa colaboradora, que de facto ocupava esse espaço, para perceber se é um sítio um bocado difícil, ou não, estás confortável, não estás? E a resposta dela foi extraordinária. Foi, não, eu até prefiro, porque eu adoro, porque há pessoas que passam na rua, veem-me aqui e vêm falar comigo. E querem saber como é que estas coisas são feitas e querem saber como é que é a técnica. E outra coisa que nós conseguimos perceber com isto é que há um movimento de pessoas a costurar e a reparar em casa, em crescendo também, tanto em Portugal como em Espanha. E são pessoas que muitas vezes vêm, entram nas lojas e interagem também. Nós fazemos muitos eventos em que levamos tipo uma loja quase pop-up que tem um posto de customização. E são pessoas que interagem connosco para perceber técnicas, porque de facto as nossas pessoas têm muita essa capacidade e entram só para isso. Mas como é que faz isto? E como é que eu disfarço isto? E como é que eu posso fazer? E é para fazer em casa. Isso por exemplo, é outra coisa que está a acontecer, não é? Nós notamos algumas marcas, mesmo marcas de segmentos mais altos, que continuam a não, por exemplo, fazer arranjos ou a não reparar peças. Como é que olha também para esse movimento? Porque parece-me a mim que de um lado há uma tendência para as pessoas procurarem cada vez mais, até porque estamos todos um pouco preocupados e cansados e a achar que é bem ridículo a quantidade de roupa que se compra só porque, não é, estragou-se, saltou um botão ou um fecho. E durante muitos anos, de facto, isso desapareceu, portanto, essa possibilidade de reparação. Mas não deixa de ser curioso, e eu não sei se quem nos está a ver e a ouvir sabe disto, mas há muitas marcas nacionais, sobretudo, que o fazem. Às vezes, como dizia, não é? Está meio escondido, as pessoas não sabem e tal, mas há muitas marcas nacionais que o fazem. Como é que olha para esse movimento? Parece-lhe que vai ser uma coisa que efetivamente vai ser cada vez mais procurada, quer dizer, naturalmente é nestas marcas, porque são as marcas em que os produtos têm mais qualidade e a partir duram mais tempo, não é? Não, ele mais procurado vai ser cada vez mais. Agora, é um desafio cada vez maior. É um desafio que nós também temos, ou seja, é uma coisa que para nós ainda é muito simples, por exemplo, de conseguir em Portugal, em Espanha. Quando nós vamos, por exemplo, às nossas operações em França, na Irlanda, já é muito complicado arranjar quem localmente faça esse tipo de serviços e nem estou a falar sequer do custo que tem, que o custo é bastante mais elevado. Era a minha pergunta seguinte, que é onde é que estão as pessoas que fazem isto, não é? Estão a desaparecer. Esse é um desafio que nós temos e que vamos também tentar trabalhar. Uma das soluções que as marcas de luxo, mas que estão noutro patamar, têm utilizado, e nós vamos apanhando algumas notícias nisso no mercado, e nós também sabemos, como também temos alguma parte industrial, vamos acompanhando isso, têm feito aquisições diretas de pequenas confecções e pequenos ateliês. Portanto, o know-how fica logo in-house. Há muito esse movimento, e que não é tanto por uma questão às vezes de produção, é mais por uma questão também de assegurar esse expertise de reparação. E vai ser, acredita que vai ser um serviço cada vez mais premium? Ou tendemos a normalizar? Não, neste momento eu acho que tende para isso. Ou seja, neste momento tende pela falta de disponibilidade, escassez, eu acho que pode tender a abrir em dois caminhos, se quisermos. Haver cada vez mais pessoas que o fazem em casa, e essa é uma componente que nós queremos desenvolver no futuro também, é de ajudar as pessoas a fazer isso por elas em casa, porque sentimos que não vamos conseguir chegar a toda a gente. E o outro é, de facto, quem quer recorrer a esse serviço vai ter que começar a ser mais premium. É uma conversa, aliás, que se tem não só no setor têxtil e da moda, mas que se tem em vários setores no nosso país, que é a falta de pessoas que façam trabalhos manuais, não é? Que também foi desaparecendo ao longo dos anos, e agora temos novamente este movimento das pessoas valorizarem cada vez mais aquilo que é manual, porque é exclusivo. No fundo, nós sabemos que quando compramos, vamos usar umas calças só para ser mais simples, não é? Mas elas são acabadas à mão, como dizia, e portanto fazem delas também algo de especial, não é? Porque não há outras iguais, mas não seja porque não foram acabadas da mesma forma, mesmo que tenha sido pela mesma pessoa. Acha que as empresas podem ter um papel nisto, ou seja, de tentar fazer escolas, de tentar reavivar estas... As empresas têm, e nós temos. Por exemplo, se eu tivesse um ângulo puramente economicista e olhasse para a minha unidade industrial, eu tinha que fazer muito bem as contas para perceber se, de um ponto de vista puramente de números, ela me fazia sentido ou não.
no todo da proposta da marca, ela faz todo o sentido. Portanto, Mas tem um custo muito grande, não é? Tem um custo grande. E, portanto, eu tenho que também ter uma marca que precisa desse custo e que precisa desse argumento e que precisa de ter esse fator de diferenciação. Portanto, eu tenho que ter atenção no caminho em que estou a trilhar, que vou assumir que o vou manter, mas depois tenho que tirar retorno disso. Eu só por manter essa unidade a funcionar, eu já estou a ajudar a manter esse saber fazer vivo. A principal dificuldade nos últimos tempos foi de facto, e não é de agora, um movimento que começou já há algumas décadas, foi de facto a deslocalização massiva de produção para outras origens, fez com que também se fosse perdendo muito deste elan de formação. E portanto, hoje em dia, se de facto quiséssemos aumentar de maneira significativa a capacidade produtiva deste tipo de dimensões e de personalizações, é uma tarefa complicada. Vai ser mais umas décadas para É uma conseguir. tarefa complicada. Mas Portugal continua, apesar de tudo, a ser uma referência no setor têxtil. Sem dúvida. E temos vários exemplos, temos muitas marcas de luxo, aliás, a vir produzir a Portugal. É um convite que eu agora faço às pessoas, que é, vejam, procurem as etiquetas, porque às vezes há mesmo coisas curiosas, não é? Porque é que nós às vezes em Portugal temos esta ideia de que aquilo que nós fazemos não é tão bom quanto efetivamente é? Sim, essa pergunta é, ou seja, não é uma coisa específica da moda. Não é da moda. Aliás, eu até me estava a lembrar dos sapatos, por exemplo, não é? Não, eu acho que há esse sentimento. Perguntam muitas vezes até, esse tema vem muitas vezes, quando me perguntam porque é que não há mais marcas portuguesas de moda e de têxtil. E eu acho que tem a ver com dois fatores muito simples. Nós temos um mercado local que é relativamente pequeno e, portanto, para isso é sempre muito mais difícil a uma marca portuguesa do que é, por exemplo, uma marca espanhola, claro, que opera e nasce num mercado que é 7 a 8 vezes maior do que o mercado português, conseguir dar aqueles primeiros passos que depois lhe permitem ter outros voos. Exatamente. Certo. E depois não temos uma apetência, ou não estou a generalizar, mas a maioria dos consumidores não tem uma apetência por procurar aquilo que é local. Ou seja, uma marca que seja, ainda que não totalmente produzida, mas que seja desenhada cá e que dê emprego a pessoas cá e que tenham essa mentalidade e esses valores e esse estilo, não há muito presente, e não é só da moda, eu acho que é um pouco em todas as geografias, como há, por exemplo, mais uma vez, em Espanha, onde há um sentimento de orgulho latente, certo, sobre as marcas locais e, portanto, isso dificulta sempre um pouco essa dimensão. O que gera depois algum desconhecimento sobre aquilo que de bom é feito neste país. E é verdade, a indústria têxtil que existe hoje em dia conseguiu fazer um reposicionamento que eu acho que foi brilhante por conseguir mitigar o efeito dessa deslocalização para outras origens e perceber que havia determinados tipos e tipologias de produto e preços para as quais não iria trabalhar e que se iria especializar em determinados segmentos de mercado. E temos hoje em dia empresas que são provavelmente as empresas com maior qualidade no mundo a trabalhar para esse tipo de marcas e para esse tipo de posicionamento. No fundo, também reposicionamos, não é, aquilo que é a nossa indústria. E ainda assim, agora uma pergunta mais filosófica, que é, ainda assim, nós continuamos a ter alguma dificuldade em fazer a nossa indústria descolar, de alguma forma. Acha que também se prende com essa ideia de que falava de... Não, eu acho que aqui tem muito a ver com a própria dimensão, ou seja, quando se escolhe trabalhar nesses segmentos, esse mercado não deixa de ser bastante mais pequeno, em termos de unidades. É um mercado que movimenta muito dinheiro, mas não tantas unidades quanto se pode imaginar. E, portanto, nunca será um segmento que vai valer 100 vezes o que vale hoje em dia. Pode crescer bastante. O têxtil tem muito caminho ainda para crescer. Eu acho que quem tem feito, por exemplo, e falo muito também com gente dessa indústria, um percurso brilhante em termos de crescimento é o calçado. Certo. O calçado hoje em dia apresenta uma dimensão já muito diferente do que tinha sim, há 10 anos atrás. Não é preciso ir muito atrás e eu acho que o têxtil tem todo o potencial para fazer esse caminho. Isso leva-me àquela pergunta que é inevitável quando falamos destes assuntos, que é, devíamos trabalhar todos mais em conjunto? Nós trabalhamos em conjunto. Eu aí até acho que quer o têxtil, quer o calçado são duas indústrias em que existe um índice de colaboração bastante elevado. Portanto, podem servir de exemplo para os outros setores, não é? Eu acho que sim. Não vamos lá pela quantidade. Não. Portanto, isso não, somos pequeninos. Há muita transparência, há muita colaboração entre os atores do setor. Nós conversamos todos abertamente uns com os outros. Há muita coisa
a ser organizada. O que há é um setor que fala também, eu acho que por muita falta de interesse de fora, fala muito para dentro. Ou seja, há muito pouca curiosidade sobre o que se passa no setor, aquilo que se faz, aquilo que temos de diferente do público em geral. E, portanto, é um setor que de facto faz coisas maravilhosas, mas que depois, e que nós todos sabemos que existem, mas só nós é que sabemos que existem. Estar a dizer isso é curioso porque liga com uma conversa que tínhamos no início, creio que ainda só tínhamos entre nós os dois, que tem que ver com a forma como se comunica, não é? E a Salsa reposicionou-se e, por exemplo, está a tentar ter um público mais masculino agora e tem de comunicar de forma diferente para o público masculino. Hoje em dia, uma das coisas que se torna clara, não só na moda, mas em todos os setores e em todos os setores de atividade, inclusivamente nos jornais, é que nós podemos fazer coisas ótimas, mas se não chegarmos às pessoas é absolutamente irrelevante, não é? Que tem a ver com aquilo que o Hugo estava a dizer. A comunicação também é um dos grandes desafios e, sobretudo, eu acho que depois da pandemia isto tornou-se ainda mais claro, não é? Pelo menos foi muito acelerado as diferenças. Como é que se gera isto? A comunicação é mesmo uma diferença assim tão abissal em relação àquilo que era há 4 ou 5 anos? E mudou mesmo muito. Nós temos hoje em dia e aí o advento da pandemia trouxe muito isto, ou seja, o ruído, a capilaridade de pontos de contacto que existem hoje é incomparavelmente mais alto do que existia no passado, e é o esforço financeiro que uma marca precisa de fazer para de facto fazer chegar essa mensagem pelos canais mais garantidos é muito, muito, muito alto. Quais são os canais mais garantidos hoje? Eu diria que os mass para media, vocês? para nós, em termos de, não para nós, depois eu explico um bocadinho como é que nós utilizamos. Os mass media continuam a ser muito, muito interessantes se os conhecemos muito bem os públicos de cada um. Eles continuam a ser muito eficazes. E o digital é muito forte, mas implica hoje investimentos muito mais elevados do que no passado. Certo. Ou seja, para chegar ao mesmo número de pessoas, eu tenho que gastar 2, 3, 4 vezes mais do que gastava no passado. E isso tudo bem. O que é que isto fez, na verdade? Fez-nos repensar um bocadinho a maneira como estávamos a comunicar. E fez-nos trabalhar... Nós trabalhamos hoje em dia, se quisermos, a 3 níveis. É muito diferente do que fazíamos no passado e muito interessante. E no passado estamos a falar aí há 5 ou 6 anos, não é? 5 ou 6 anos. Aquele passado longínquo. Sim, em que basicamente, para quem não segue tanto como é que funciona um ritmo de comunicação de uma marca de moda, portanto, nós temos 2 coleções, certo. Fazíamos um grande shooting no início de cada coleção, onde tínhamos ativos depois para utilizar durante a temporada, aqui íamos publicando nas nossas redes sociais, e depois, se calhar, numa altura um bocadinho mais especial, fazíamos um anúncio ou outro. E era basicamente isto. Pronto. As nossas redes funcionavam, nós chegávamos a muita gente através dos nossos próprios canais orgânicos, que hoje em dia é muito mais difícil, e, portanto, funcionava tudo muito nesta camada intermédia. Hoje é muito mais extremos. Okay? Quais são as 3 camadas em que nós trabalhamos hoje em dia? Uma das coisas que nós fizemos foi há cerca de 2 anos criámos uma campanha, ou se quisermos, um conceito que chamamos Perfect Fit, portanto o fit perfeito, que é plurianual. Que é uma coisa interessante também. Eu acho que num mundo de muita novidade, muito ruído, o facto de termos um conceito que persiste no tempo está-nos a ajudar bastante. Serena um bocadinho serena o tom e permite também aos consumidores terem aquela recorrência de mensagem em que vão entendendo, porque nós também não podemos esperar que as pessoas com tanto ruído e tantos pontos de contacto percebam as coisas todas à primeira. Há muita necessidade de insistir. Okay. E, portanto, temos esse conceito e esse conceito tem sido ideal e depois tem-nos guiado tudo o que fazemos a partir daí. E depois fizemos uma mudança também, que foi extremamos o nível ou o tipo de pessoas com as quais trabalhamos, em termos dos chamados influenciadores, e nós hoje em dia trabalhamos com 2 tipos de perfis, um que chamamos embaixadores e outro, se quisermos, prescritores. Nos embaixadores trabalhamos com pessoas, com figuras mais conhecidas, mas que são a manifestação perfeita dos valores da marca, e muitas destas pessoas já eram nossas clientes antes, e nós trabalhamos em Portugal com a Dina Chaves e em Espanha com a Eva Gonzalez, que é uma apresentadora de TV muito conhecida no país, e isto são parcerias e colaborações também, mais uma vez, de longo prazo. Trabalhamos com elas, fazemos os nossos shootings com elas. São pessoas que verdadeiramente conhecem e compreendem a marca. Estamos a falar de pessoas que, por exemplo, fazem um shooting comigo e estão-me a dar feedback do próprio produto que estão a fotografar. Estão a dizer, olha, esta peça aqui, agora estava a experimentar,
há aqui um pormenor aqui de baixo, vocês se puderem ainda, porque elas trabalham com amostras, se puderem, revejam isto aqui porque ficava mais confortável. Então, trabalhamos aí e esta dá às pessoas o reconhecimento de uma cara de todos os dias. Certo. E que para nós funciona super bem, porque de facto é uma pessoa que vive os valores da marca e vive o produto da marca. E depois trabalhamos não tanto com um portfólio de influenciadoras um pouco mais indiferenciado, mas trabalhamos no que nós chamamos de prescritores, que são figuras públicas e são influenciadores na mesma, mas que têm o poder de passar à sua base de seguidores conselhos sobre coisas. Portanto, são pessoas nas quais os seus seguidores acreditam, creem, nos conselhos que lhes dão. Então é alguém que quando lhes fala que umas calças são de facto especiais e que as pessoas devem ir experimentá-las para ver por elas, as pessoas acreditam. Ok. E temos desenvolvido este conceito. Nós começámos em Portugal e é o conceito que aplicamos em todos os países em que trabalhamos também diretamente. em bases de parcerias de longo prazo? Também, tipicamente. Ok. Também, tipicamente. Temos pessoas, por exemplo, eu dou um exemplo, na Irlanda nós temos um perfil muito, muito interessante, com quem trabalhamos desde que entramos e já estamos há cerca de 2 anos com esse perfil. Okay. E é sempre o mesmo. E funciona muito, 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 muito bem. Hugo, quais são os vossos melhores mercados? Portanto, nós vendemos cerca de 70% fora de Portugal. Certo. O mercado mais com maior dimensão é em Espanha. Na de Espanha são é quase da dimensão de Portugal, maioritariamente, ou seja, são 30% também. Depois temos França. França é um mercado muito, muito relevante para nós. E depois o mercado a seguir seria o Médio Oriente. Portanto, no Médio Oriente nós temos uma parceria de há muitos anos com o Grupo Azadeh, um grupo local, que opera lojas em base de franchising e é um mercado relevante para nós. Recentemente abrimos 3 focos de crescimento muito interessantes e que temos vindo a desenvolver e que podem de facto vir a ser mercados com dimensão para nós. Um deles na zona dos Balcãs, no leste europeu, a partir da Croácia. Nós temos uma parceria com um grupo multimarca local e nós provavelmente, não tenho dados oficiais, mas nós seremos a marca de denim de senhora mais vendida, provavelmente no país, que é uma coisa extraordinária. É um percurso já de alguns anos, mas de muito sucesso. E a partir daí estamos a expandir para alguns outros países da região. Começámos recentemente 2 aventuras novas que estão a dar muito bons sinais. A primeira nos países nórdicos, sobretudo focado na Noruega e na Suécia, de geografias onde se calhar nós sempre tivemos algum receio de ir. Será que faz sentido? Temos sempre aquela percepção que os nórdicos são muito minimalistas e nós somos tudo menos minimalistas e não é assim. E portanto, mais uma vez, foi preciso também encontrar os parceiros certos, neste caso agentes locais, que compreenderam a nossa marca e disseram, não, vocês têm total espaço aqui. Nós vamos ajudar também a ajustar, nós temos essa capacidade também de fazer pequenas produções para ajustar ao gosto local e tem sido muito interessante. E por fim, e se calhar para mim é que me está a surpreender mais, mas também aquela que pode ter mais potencial, que é a nossa aventura de facto na Índia, onde nós entramos com um parceiro que está a abrir um conceito muito interessante, multimarca feminino, uma operação omnicanal, mas muito gerida a partir do digital de base, feita com talento que veio do digital. E muito interessante esta noção de que talento que veio do digital e de algumas empresas muito, muito grandes na Índia compreendeu que desde o início só digital não ia funcionar e que precisaria da sua loja, precisa do seu quase showroom-like para fazer esse atendimento. Portanto, teve um fit perfeito. E nós fomos desde o início a marca que eles escolheram para ter a sua oferta de denim. E neste momento nós já estamos com 4 pontos de venda com eles, 4 lojas em poucos meses. Nos próximos 2 meses abriremos eles abrirão mais 13 e é possível que perto do início, meados do próximo ano, estejamos a falar de uma rede já de 20 pontos de venda. 20 pontos de venda na Índia é muito pouco, sim, mas para nós é muito interessante. É muito, muito interessante. E é engraçado, agora falando também da internacionalização e do reconhecimento da marca, é muito interessante a forma como nós acabamos por estar na Índia. Nós acabamos por estar na Índia por fazer esta parceria porque estávamos no Dubai. Certo. Porque uma das pessoas que estava envolvida com a equipa que lançou e criou o conceito era nossa cliente de comprar as nossas calças sempre que ia ao Dubai. Portanto, baseada na Índia, mas como é um país que viaja muito frequentemente para o Dubai, era nossa cliente há muitos anos e quando aquele projeto arrancou, ela disse, não, marca denim, porque aquilo é um conceito só de senhora,
eu tenho a marca para vocês. Portanto, o word to mouth ainda funciona. E foram eles que nos contactaram, exatamente. Ok. Exatamente. Eles é que nos contactaram. Não deixa de ser curioso, não é? Nós recebemos uma mensagem completamente do nada, dizer, eles deram-nos esta referência e tal, assim, assim. Será que é scam? Porque é sempre estranho. Não, nós falamos, nós aí vem e tal. Não, falamos. E foi aí que nos explicaram. Não, porque isto vem daqui, e vocês, eu acho que faz sentido. E nós aí fazemos uma coisa muito importante. Nós, todos os parceiros com os quais avançamos, têm que nos visitar em Portugal. Por duas razões. Uma, porque nós queremos conhecê-los também com maior proximidade. Segundo, porque nós sentimos que, de facto, quando eles podem visitar a Salsa, as nossas instalações, e ver as nossas pessoas a trabalhar, o nosso showroom, a nossa operação logística, a nossa indústria, ver as pessoas a acabarem o denim com as suas mãos, nas nossas máquinas. Faz diferença, não é? Não é algo que dizem, é algo que, mágico, que vêm experienciar. É mesmo mágico. É mesmo mágico. Hugo, a marca tem crescido, apesar da pandemia, apesar da pressão inflacionista, apesar, enfim, das disrupções de cadeias de abastecimento que tivemos logo após a pandemia, com o início da guerra da Ucrânia, enfim, e continuamos neste cenário de conflito e de incerteza geopolítica e financeira. Mas nos últimos 5 anos a marca continua a crescer. Estou a usar os 5 anos não é? Para usar 2020 como referência. Quais são os objetivos agora até 2030? Eu sei, $1 million question, mas é assim, não é? Estamos aqui para poder... Para sonhar. Por que não? O mais importante é continuarmos a desenvolver a marca. Ou seja, é não perder o ritmo de ter uma marca que, tendo muito clara a sua proposta e os seus valores, que temos hoje em dia, ser cada vez mais multidimensional. Ou seja, ser cada vez mais capaz de ir atrás de novos públicos, de ir atrás de novas geografias, em termos do que é a sua proposta. E isto é uma coisa que nós tentamos manter sempre muito viva. E ainda agora, esta experiência, por exemplo, da Índia, já nos está a fazer pensar como é que eu trabalho, de facto, estas geografias que têm um clima muito específico, e que eu já trabalhava com o Médio Oriente, mas que de repente pode passar a ser uma parte muito relevante das minhas vendas, até porque há mais oportunidades para aí. Tem um limite de geografias onde chegar? Não, o céu é o limite? De todo. Eu acho que é mais... No fundo, o fim dos países é o limite. É não fazer todas ao mesmo tempo. É foco. Ou seja, abrimos uma frente, pomos uma semente e depois temos que tomar conta dessa semente. Portanto, há ali depois 2 ou 3 anos em que temos que lhe dar carinho. E por isso é que eu elencava tanto esta prioridade dos Balcãs, dos Nórdicos e da Índia. E nós temos equipas depois dedicadas a cada um destas frentes, mas ter de facto agora, por exemplo, alguma calma em de repente abrir outra geografia completamente dispara, a não ser que ela fosse feita por pessoas completamente diferentes. Okay? E isso poderia acontecer. E depois o objetivo é este, é fazer de facto a empresa crescer de forma sustentada o mais possível. É levar, e nós temos essa ambição e essa visão, nós queremos ser conhecidos no mundo como a marca que tem as calças de ganga que melhor vestem do mundo. É esse o nosso atributo distintivo. E ainda há muita gente neste mundo que não conhece a Salsa e, portanto, ainda temos muito caminho para percorrer, sem dúvida. Ainda há muito para conhecer. Para terminarmos, Hugo, há pouco falávamos da questão da dificuldade em encontrar, por exemplo, vamos chamar artesãos, não é? As pessoas trabalham com as mãos, mas tem-se falado muito também em Portugal de dificuldade de reter talento. Agora é a expressão. No fundo é conseguir trabalhadores que não se vão embora. É disto que estamos a falar. Tem sentido isso na Salsa? Sim. E como é que se mitiga isso também, não é? Nós ajustamos... Sim. Nós sentimos isso... Já estávamos a sentir um pouco a zona do Porto, senti isso há algum tempo. Nós estamos ali num cruzamento entre Braga e o Porto, e então apanhamos uma série de pressões diferentes. E, portanto, nós sentimos já isso há algum tempo, porque foi, de facto, uma zona que, em termos de digital e centros de serviços partilhados de empresas estrangeiras, tem um arco de desenvolvimento que já vem de há muitos anos. E hoje em dia há dezenas de milhares de postos de trabalho nessa zona que estão ocupados por empresas que são de outros países. E, portanto, nós percebemos, eu acho que 2 coisas. Uma, que tínhamos que recrutar de maneira diferente. Ou seja, nós não nos podíamos enganar tantas vezes e tínhamos que estar tranquilos. A margem de erro diminui. Diminui, porquê? Porque a rotação, ela própria, é muito mais elevada e, portanto, eu tenho, pelo menos naquilo que eu controlo, baixar essa rotação e tenho que estar tranquilo que eu não vou conseguir reter as pessoas indeterminadamente. O que é que nós fazemos?
Na parte do recrutamento, nós mudamos o enfoque do nosso recrutamento. Nós hoje recrutamos sobretudo preocupados em perceber se a pessoa tem fit com os nossos valores. Ok. Nós, na verdade, quase que assumimos, é verdade que fazemos as perguntas e em algumas funções fazemos testes, mas nós quase que assumimos que se a pessoa vem de determinado sítio ou fez alguma coisa, tecnicamente, em princípio, ela deverá saber fazer essa função. E, portanto, investimos muito mais tempo do processo de entrevistas e recrutamento a conhecer a pessoa. Nas soft skills, as chamadas soft skills, não é? E, sobretudo, para garantir que achamos que enquadra com a nossa maneira de ser e com a nossa cultura. E isso tem-se revelado certeiro nos últimos anos. E eu diria, a olho, que nós falhamos, em termos de fit cultural, 1 em cada 30 ou 40 recrutamentos. Ok. Que é muito bom para nós. Muito bom. Em termos da retenção, 2 coisas. Nós tivemos que ter noção das nossas capacidades. Portanto, nós não deixamos de ser uma empresa que não pode competir com determinados setores e com determinadas empresas. O que é que nós fazemos? Dentro das nossas capacidades, não paramos este esforço de compensação e revisão, que vai tanto nas compensações diretas, mas também nos benefícios, na maneira como eu giro a questão do trabalho, da flexibilidade, das condições que eu dou nas minhas instalações e outros benefícios. E aí tentar fazer o melhor possível, portanto, manter essa renovação e que as pessoas percebam que, de facto, dentro do possível, a empresa não está a fazer de conta que não se passa nada. E depois fizemos também um movimento que é uma preferência pessoal, mas também é muito cultural nosso, que é nós, tipicamente, por defeito, favorecemos promoções internas. Okay? E isso tem permitido que, ainda que de outra forma, eu consiga fazer essa retenção. Ou seja, se para muitas das minhas pessoas elas têm a oportunidade de, ao fim de 2 ou 3 anos, fazer uma função diferente, crescer, não é? Podem crescer. Mesmo que seja horizontalmente, sim, ou seja, de se desenvolver. Nós apanhávamos esse número no outro dia e nós, nos últimos 3 anos, tínhamos feito perto de 170 promoções internas. É muito. Para a nossa estrutura é muito interessante. Relevante, é mais de 10%. Não é? É muito interessante. Hugo, e agora sim a última pergunta. Eu já disse isto 3 vezes, mas não deu. Que tem que ver precisamente com esta questão das pessoas, não é? E também falávamos disto há pouco. É sabido que as equipas têm de ser diversas nas suas várias características. Portanto, está mais do que provado que as equipas diversas em género, em idade, em origem social, em estudos, em formação, são equipas mais sólidas e são equipas mais eficientes, que dão retorno à empresa. Mas gerir equipas mais diversas tem alguns problemas. Para já, sobretudo para os líderes, porque é muito mais difícil, não é? E há pouco fazia-lhe esta pergunta que agora gostava de fazer para os nossos ouvintes, os nossos leitores, quem nos está a ver, que é: acha que é possível aprender a liderar essas equipas mais diversas, ou há uma parte que é a sensibilidade pessoal? Porque há coisas, e o Hugo falava aqui destas compensações que às vezes são formas de falar, de dizer, de oportunidades que dá, de mandar as pessoas para casa, de dar o que seja, não é? Às vezes que numa informalidade que nem todas as empresas apreciam. A sensibilidade aprende-se? Eu acho que na sua opinião? Eu acho que sim, acho que se desenvolve. E eu acho que estamos a viver provavelmente um dos momentos mais desafiantes em termos de contexto. Ou seja, nós hoje temos dentro da maior parte das empresas, e a nossa não é exceção, 3 gerações muito diferentes a conviverem. Portanto, nós temos Gen X, muito tradicional, carreira para a vida, para fazer as coisas. Nós temos Millennials, malta que viveu um período de incerteza e que achava que ia ter determinadas coisas que não teve, e é preciso gerir também muito essa frustração, mas que valoriza coisas diferentes. E temos já hoje em dia muita gente de geração Z a trabalhar connosco. E são pessoas que pensam de maneira muito diferente. Muito diferente. Para mim tem sido uma jornada super interessante também descobrir essa maneira de pensar. Mais do que nunca, inteligência emocional é para mim um fator mesmo muito diferencial na liderança, e uma coisa que nós procuramos também muito nos nossos próprios líderes. Okay. A nossa equipa de responsáveis, eu diria que é um traço relativamente comum a todos os que procuramos, e algo que tentamos desenvolver muito com as pessoas. Tem muito a ver com essa componente mais soft. Nós ainda recentemente refizemos o nosso programa interno de formação para lideranças,
e quisemos fazer, e estamos a trabalhar em parceria com uma entidade especialista no setor, mas quisemos fazer uma coisa muito nossa, muito salsa. E sobretudo por duas coisas. Uma, queríamos que refletisse os nossos valores e queríamos que fosse sobretudo transformacional em termos comportamental. Ok. E portanto pusemos muita ênfase nisso porque achamos que é de facto algo distintivo essa capacidade. Se aprende, nós achamos que sim, e eu acompanhei também parte dessas sessões e falei com algumas pessoas no fim das primeiras 2 turmas que já tivemos e agora vamos ter mais, e as pessoas eram muito isso que nos diziam, que é impressionante como em coisas tão pequeninas elas sentiam, porque ela até dizia muito engraçado, que estava a fazer isto tudo mal. Eu não estavas a fazer mal, só há maneiras diferentes de fazer as coisas. Certo. E é isso, ou seja, sentir que de facto às vezes abrir um bocadinho o olho ou a orelha para perceber um bocadinho mais ou tentar suster um bocadinho a necessidade de saltar logo para a conclusão pode ser o suficiente. Responder menos, não é? Às vezes aquilo que nós dizemos pode às ser crianças, o suficiente. não é? Que é não estar a ouvir para responder, é estar... E também devolver muito, uma coisa que também se faz muito com as crianças, devolver muito a dúvida. Há muitas pessoas que de facto colocam a dúvida, mas é muito interessante o exercício, por exemplo, de devolver a pergunta, assim, mas como é que tu achas que podia ser? E constrói-se uma conversa muito mais aberta do que simplesmente ser o líder de repente a dizer, ok, tu fizeste uma pergunta, então eu vou dizer como é que tu é, como é que é, tu vais levar os pontinhos e vais fazer. E às vezes é dizer, pá, o que é que tu achas? Mas o que é que já pensaste? E depois construir em cima disso. Se calhar temos todos de liderar mais como as crianças, não é? Temos de olhar para os nossos filhos e aprender. Sabedoria aí. E aprender alguma coisa. Hugo, obrigada por esta conversa, Obrigado obrigada por ter vindo até aqui e até à próxima. Obrigado.